Então a gente começa agora com as, como já combinado com vocês, com as anulabilidades, tá? Com as nulidades relativas. Então, quais são os defeitos do negócio jurídico? Primeiro a gente tem que lembrar, pessoal, que o negócio jurídico, ele é baseado em dois elementos muito importantes, né? Que é a liberdade, ou seja, a minha iniciativa consciente de fazer parte de um negócio jurídico, tá bom? Então, ele é baseado na liberdade, que é a iniciativa consciente de fazer parte de um negócio jurídico. E na autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? É a necessidade de você ter que suportar as consequências de um ato que você realizou, tá bom? É a necessidade de você ter que suportar as consequências de um ato que você realizou. Tudo bem? Então, o que acontece aqui? Já que ele é baseado na liberdade, que é a minha iniciativa consciente de fazer parte de um contrato, e na autorresponsabilidade, que é a minha necessidade de suportar as consequências de um ato que eu realizei, o defeito do negócio jurídico ele está ligado com essa vontade, com essa liberdade, né? Porque essa minha iniciativa ela não estava tão consciente, eu não estava sabendo de tudo o que envolvia esse negócio jurídico. Tudo bem? Então, nos defeitos do negócio jurídico, a minha liberdade ela não foi tão plena, porque eu não estava totalmente consciente das características que envolviam o objeto ou as partes desse negócio jurídico, tá? Então, aqui é um problema com o meu consentimento e a minha ciência desse consentimento, tá? Como essa minha ciência foi dada. Tudo bem? Então tá bom. Dentro do defeito do negócio jurídico, o primeiro que a gente vai estudar é o erro. E professor, no que consiste o erro? O erro, pessoal, ele é uma falsa percepção, uma falsa noção da realidade. Tudo bem? É uma falsa noção, uma falsa percepção da realidade. Então, nesse caso do erro, essa minha falsa noção, minha falsa percepção da realidade é em relação a um objeto, a uma pessoa ou a um direito. Tá bom? É em relação a um objeto, a uma pessoa ou a um direito. Então, o erro é uma falsa percepção, uma falsa noção da realidade em relação ao objeto, pessoa ou direito. Ou seja, eu vou contratar, eu vou comprar, eu vou realizar um negócio jurídico, eu vou casar com uma pessoa que eu achava que tinha uma qualidade, mas tem outra. Ou eu vou adquirir um objeto numa loja que eu achava que tinha uma qualidade X ou uma característica X, mas tem outra. O que é importante que vocês saibam do erro, e isso é o que vai distinguir o erro dos demais vícios, é que no erro, a pessoa prejudicada se engana sozinha. Tá? Aqui no erro, a pessoa prejudicada se engana sozinha. Como assim, professor? Eu entro numa loja, por exemplo, e vejo um relógio bonito, o relógio está lá custando R$700, R$800, o relógio brilha assim, eu falo, isso aqui é ouro. Eu imagino que eu estou comprando um relógio de ouro. Só que depois de um tempo eu percebo que aquele relógio ele não é de ouro, ele era só da cor dourada, mas não tinha nada de ouro. Era como se fosse uma bijuteria, sabe? Não tinha nada de ouro naquele negócio. Eu compro enganado. Eu compro pensando que é uma coisa, mas é outra. Mas essa falsa percepção
é minha. Eu achei que era uma coisa que não era. Tá? Ninguém me disse que aquilo era ouro. Eu, na minha cabeça, pensei, eu acho que isso é ouro. Só pensei, não falei nada. E comprei pensando que era ouro, mas não era. Tá bom? Para que eu consiga, então, anular esse negócio jurídico, já que ele é anulável, o que eu preciso? Eu preciso, primeiro, que esse erro ele seja substancial, tá bom? Eu preciso que esse erro seja substancial. O que é o erro substancial, pessoal? O erro substancial é aquele que diz respeito a características essenciais, tá? A características essenciais para a celebração desse negócio jurídico. Ou seja, a pessoa ou objeto, por exemplo, eu achava que elas tinham uma característica que elas não têm, tá bom? Eu acreditava que determinadas pessoas tinham uma característica que, na verdade, elas não têm. Então, esse erro tem que ser substancial, é uma característica importante, relevante. Por quê? Porque, tirando essa característica, eu não teria celebrado o negócio jurídico, tá bom? Então, o erro precisa ser substancial, é uma característica relevante, é uma característica que, sem ela, o negócio jurídico não teria sido celebrado, tá? É uma característica que, sem ela, o negócio jurídico não teria sido celebrado. Além disso, pessoal, eu preciso que esse erro ele seja um erro real. E o que Carlos Roberto define como erro real? Erro real é um erro que traz prejuízo patrimonial para alguém, tá? Ele vai me causar um prejuízo. Eu terei prejuízo com isso, eu serei prejudicado com esse ato. Tá bom? Então, ele precisa ser um erro substancial, características que sem elas eu não teria celebrado o negócio jurídico, e precisa ser real, né? Ele tem que trazer efetivamente um prejuízo para uma das partes. Tudo bem? Pessoal, alguns doutrinadores antigos, por isso que é importante vocês tomarem cuidado com quem que vocês estão seguindo, eles apontavam, e isso aqui é só a título de curiosidade, então não precisa se preocupar para anotar e tal, é só anotar assim, ó, não é mais necessário que seja, tá? Porque assim, antigamente, no Código Civil de 16, o erro precisava de uma determinada característica. Era preciso que, para configurar o erro, ele fosse um erro excusável. O que é excusável? Um erro perdoável, um erro que eu perdoaria. Porque, tudo bem, ele errou, mas coitado, né? Foi uma falha dele. Vamos perdoar, é um erro perdoável. Não é um erro muito grosseiro, é um erro perdoável. Isso era o que vigia no Código Civil de 16. Esse erro ele precisava ser perdoável. Excusável, como eles chamavam, né? Entretanto, pessoal, a jurisprudência contemporânea, ela não aplica mais esse entendimento. Então, a única coisa que vocês precisam de fato anotar é: o erro não precisa ser excusável, tá? O erro não precisa ser excusável. Então, por que não precisa aqui? Porque dentro de uma relação jurídica, as partes têm que agir com boa fé, de forma honesta umas com as outras. Então, pensando nisso, tem que agir de forma honesta,
se eu tenho que agir de forma proba com os demais, eu, baseado na minha confiança, eu confio que a outra parte, né, ela está agindo honestamente. Então, aqui para a doutrina majoritária e para a jurisprudência também, tanto é que Tartucci, né, o Rosenwald, todos eles afastam já a necessidade de que o erro seja excusável. Tanto é que hoje em dia se fala que o erro ele vai anular um negócio jurídico, ainda que percebido por pessoa com diligência normal, tá bom? E isso é importante que vocês anotem. O erro, ele enseja a anulação do ato, ainda que percebido por pessoa com diligência normal. Então, ele enseja a anulação do ato, ainda que percebido por pessoa com diligência normal. Pessoa que, se eu tivesse comprado, eu teria perguntado, isso é ouro? Né? A minha diligência normal, perguntar a característica do objeto. Mas, se eu não perguntar e comprar, mesmo assim achando que é ouro, ainda assim vai anular. Pode falar, Wesley. Vou liberar o microfone aqui, aí você fala. Que parte, Wesley? Pode falar. É a parte que eu falo que pode ser percebido até por pessoa com diligência normal, é aí? Beleza. Então aqui, ó, pessoal, vou silenciar tudo de novo. O erro, então, ele vai ser anulado ainda que uma pessoa que tivesse tomado as cautelas normais, as cautelas necessárias para o negócio jurídico, tivesse percebido isso, tá bom? Então, mesmo a pessoa, mesmo que eu não tenha sido diligente, né? Mesmo que eu não tenha feito as perguntas necessárias, ainda assim ele pode ensejar a anulação, tá bom? Então, o erro ele vai ensejar a anulação, mesmo se ele tivesse sido percebido por uma pessoa diligente, por uma pessoa com cuidado normal, com cuidado natural que a gente tem pelos negócios jurídicos, na hora de celebrar os negócios jurídicos. Entendeu agora, Wesley? Quer que eu repita de novo? Beleza. Então, vamos lá. Professor, você falou que o erro ele tem que ser substancial, né? Que ele precisa se vincular a características essenciais, sem as quais eu não teria celebrado o negócio jurídico. Não foi isso que você falou? Foi isso que eu disse. Mas como que eu vou saber quando que um erro ele é essencial? Pessoal, o Código Civil ele dá uma facilitada para a gente nesse aspecto. Ele fala assim, ó, o erro ele vai ser substancial quando? Aí é a primeira hipótese que ele traz. Quando incidir sobre o objeto, ou seja, sobre características essenciais do objeto. Tá? Então, o erro é substancial quando incide sobre características essenciais do objeto. Então, é uma característica que eu achava que aquele objeto tinha, e por eu achar que ele tinha aquela característica, eu comprei, por exemplo. Tudo bem? Por eu achar que ele tinha uma determinada característica, eu fiz a compra daquele objeto. A segunda forma de acontecer um erro substancial é um erro quanto ao negócio celebrado, tá? Ou seja, eu achava que celebraria um determinado contrato, por exemplo. Eu achava que estava celebrando um determinado contrato, por exemplo, mas estava celebrando outro contrato.
mas estava celebrando outro contrato. Esses elementos do erro, né, quando se configura o erro essencial, estão no artigo 139 do Código Civil, tá, pessoal? Artigo 139 do Código Civil. Então, negócio, quanto ao negócio, eu erro um negócio. Eu acho que celebraria um contrato, mas estou celebrando outro. Exemplo, eu peço emprestado para Cecília, por exemplo, o carro dela. Eu acho que nesse contrato, e tinha ficado claro, que ela me emprestaria de forma gratuita, um empréstimo gratuito, né, que seria um comodato. Mas não, a Cecília, ela não me empresta de forma gratuita, ela cobra por isso. Tá bom? Então está mais próximo de uma locação. Então, erro sobre o negócio é, eu achava que seria celebrado um empréstimo gratuito, um comodato, mas na verdade o que a gente celebrou foi uma locação. Tá? Então eu teria que pagar para ela, se foi celebrada uma locação. Tudo bem, pessoal? Então aqui erro sobre o negócio jurídico é um erro que incide sobre o tipo de negócio que a gente está fazendo. Eu acho que é uma coisa, eu queria celebrar uma coisa, que é o comodato, mas acabei assinando um contrato de locação, por exemplo. Tá? O terceiro tipo de erro substancial que a gente pode ter é o erro sobre a pessoa. Tá? Eu acho que estou celebrando um negócio jurídico com uma determinada pessoa, mas não, é uma pessoa diferente. Mas não, é uma pessoa diferente. Professor, quando que isso vai acontecer? A incidência desse erro, pessoal, é mais frequente dentro do Instituto do Casamento, tá bom? O erro sobre a pessoa, ele tem maior aplicabilidade no direito de família. Beleza? O artigo 1557, vou até copiar ele aqui para vocês. Olha o que ele fala. Considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge, então erro essencial sobre a pessoa. E aqui a aplicação desse erro no casamento, porque o casamento é um negócio jurídico. Diz respeito à sua identidade, sua honra, boa fama, tá? E é um erro que torna insuportável a vida em comum. A ignorância de um crime anterior ao casamento, que torna insuportável a vida conjugal, ou de um defeito físico irremediável, que não caracterize deficiência ou moléstia grave e transmissível, por contágio, herança. Então, essas são as hipóteses de um erro essencial sobre a pessoa e de aplicação específica no negócio jurídico do casamento, na celebração do casamento. Tá bom? E, por fim, o Código Civil ele inova e traz também como modalidade de erro o erro de direito. Tá? Essa colocação de trazer o erro de direito como um erro anulável, como um vício de consentimento, foi muito questionado por parte da doutrina, tá? Inclusive os doutrinadores clássicos, como Clovis Bevilacqua, ele era contrário a essa colocação. Por que ele era contrário? Porque se vocês se lembrarem de quando vocês estudaram a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, falava que eu não poderia me afastar da aplicação da lei alegando ignorância, alegando erro, né? Que eu não conheço, que eu não sabia que a lei existia.
né? Eu não posso falar isso, que eu não conheço a lei, por isso não apliquei. A lei, ela é presumidamente conhecida por todos, por mais que não seja, há essa presunção. Então havia muito esse debate, como que eu falar de um erro de direito, que a pessoa não conhecia um direito dela, sendo que a lei de introdução não permite esse tipo de alegação, de contestação. Entretanto, pessoal, a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, é uma regra geral, e o Código Civil, nessa parte, é uma norma específica, então ela terá prevalência conforme a maioria da doutrina. Então, o erro de direito, ele vai continuar sendo aplicado sim, tá bom? Esse erro de direito vai continuar sendo aplicado. E o que consiste esse erro de direito? O que é o erro de direito? Pessoal, o erro de direito, ele seria, por exemplo, o desconhecimento do meu direito, tá? No erro de direito, o desconhecimento do meu direito, por exemplo, faz com que eu celebre um novo negócio jurídico, tá? Por eu não conhecer o meu direito, eu celebro um negócio jurídico, tá? A minha ignorância dos meus direitos são garantidos por lei a mim. Essa minha ignorância faz com que eu celebre determinado negócio jurídico, tá? Professor, quando que isso vai acontecer? Qual que é a aplicação disso? Dá um exemplo para eu entender. Pessoal, por exemplo, ó, a lei de locação de imóveis, né, que a gente chama de lei do inquilinato, ela diz assim que um prédio empresarial, um prédio comercial, quem está lá há mais de 5 anos, exercendo a mesma atividade, ela pode pedir a continuação forçada desse contrato se fizer dentro de 1 ano. Então, é direito seu não ter esse contrato rescindido, por exemplo. Tá? É direito seu não ter esse contrato rescindido de acordo com a lei do inquilinato. Mas, vamos imaginar que você não sabe disso, né? E o dono do prédio que você está alugando para ter a sua loja chega e fala assim, olha, você pagava R$3.000 de aluguel desse barracão grande aqui, agora você vai começar a pagar 6. E você não sabia. Estou falando sobre erro agora, tá? Erro sobre direito. Então, aí esse erro sobre direito, então eu não sabia que eu tinha direito de exigir a continuação desse negócio jurídico. Aí o cara vem e tenta rescindir o contrato, ou fala assim, ou rescindir, ou você vai ter que pagar o dobro disso. Eu celebro o negócio jurídico desconhecendo o meu direito de perpetuar, de continuar nessa relação, de renovar forçadamente esse contrato, sem esse ajuste abusivo, por exemplo. Tudo bem? Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aqui. Maria Eduardo, pode falar. Vou liberar o microfone para vocês. Professor, desculpa, minha internet acabou caindo, daí tive que vir aqui na casa do Leno, tava muito ruim. Não, beleza, sem problema. Maria Eduardo. Camacho. Oi. Nesse caso aí, se o inquilino assinar o contrato sem saber do direito dele e passar um tempo e ele descobrir sobre esse direito, o que acontece? Ele pode pedir algum tipo de indenização? Ele volta com o contrato antigo? Ele pode pedir anulação desse negócio e, pedindo a anulação desse negócio jurídico, ele vai voltar ao juiz, né? A função do juiz, quando eu peço a anulação, é anular essa alocação que foi feita com preço exclusivo e manter o contrato anterior dentro de um padrão razoável, né?
dentro de um ajuste razoável que seria possível naquele antigo contrato. Saquei. Então não tem nenhuma indenização nesse caso? Então, pode ter indenização se ele provar algum prejuízo, tá? Se ele provar algum prejuízo em relação a isso, ele pode sim pedir indenização. Ok, só isso mesmo, valeu. Tá bom? Tá bom. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida até então? Estão conseguindo entender tudo? Bom, então vou deixar vocês no mudo para não atrapalhar a gravação da aula. Aí qualquer coisa vocês escrevem aqui no chat, tá? Vamos lá. Erro acidental. Erro acidental, pessoal, é diferente de erro essencial. Erro essencial é o erro sem o qual não teria celebrado o negócio jurídico. Já o erro acidental, ele diz respeito a uma característica que não é importante para o negócio jurídico. É uma característica que ela é dispensável para a celebração desse negócio jurídico. Tudo bem? É uma característica de menor importância. Sem essa característica, mesmo sem essa característica, eu teria celebrado o negócio. Tá bom? Eu teria celebrado o negócio. Então, essa é a diferença de erro essencial e erro acidental. O erro essencial, ele tem uma característica necessária para a celebração. O erro acidental é uma característica de menor importância que, mesmo com essa característica, eu teria celebrado. Tá? Qual erro que anula um negócio jurídico? O erro acidental anula? Não anula. O erro que vai anular é o erro essencial. Tá? É o erro essencial. Tá bom? Uma outra informação interessante, pessoal, o artigo 143, tá? Artigo 143. Ele vai falar assim, ó, se houver um erro que é possível corrigir, um erro retificável, essa retificação ela vai acontecer, tá bom? Então, um erro de cálculo autoriza somente a retificação. Se eu errei na contagem, você vai, conserta esse cálculo e pronto. Não vai anular o negócio jurídico. Olha o que fala o artigo 143. O erro de cálculo apenas autoriza a retificação da declaração de vontade. Ou seja, não vai anular, só vai corrigir o que foi feito. Tá bom? O erro de cálculo, então, ele é basicamente considerado um erro acidental. Por quê? Não anula o negócio jurídico, só vai corrigir o que foi falado errado, o que foi falado diferente. Tá bom? Então, sei lá, comprei achando que colocando, comprei um terreno de 240 metros e na verdade era 240 metros, que eu contei errado, eu descrevi o terreno certo, com a metragem certa, eu falei, por exemplo, que era 10 por 40, 10 de frente por 40 de profundidade. E daí na hora de fazer a conta, esse terreno que seria aí 400, eu coloquei 10 por 40, 400, coloquei que era 240. Eu coloquei as informações corretas, mas eu errei no cálculo, eu errei na conta, eu errei na matemática. Esse erro de cálculo vai fazer só corrigir o número que está lá. Tá bom? Não vai anular o negócio, porque as inscrições demais estão corretas. Só vai corrigir isso. Tudo bem? Outra informação importante, pessoal, artigo 142. Olha o que fala o artigo 142. O erro de indicação da pessoa ou da coisa a que se referir a declaração de vontade
não viciará o negócio jurídico quando, por seu contexto e pelas circunstâncias, se puder identificar a coisa ou pessoa cogitada. O que quer dizer aqui? Vamos imaginar que eu celebro um negócio jurídico indicando uma pessoa como a parte beneficiada dessa relação. Só que eu indico de forma errada, eu troco o nome, por exemplo. Se eu conseguir corrigir isso depois, né, se essa declaração eu fiz sem querer, eu errei na hora de qualificar a parte, isso não anula o negócio jurídico, tá? Isso só vai fazer com que eu corrija para o nome correto. Um exemplo que o Tartucci traz de uma jurisprudência muito importante é assim, eu fui lá e contratei um seguro com o banco. Eu contratei o seguro com o banco e coloquei a minha mãe como beneficiária. Levei a documentação, eu assinei o contrato e tudo mais. Só que na hora do banco fazer essa apólice de seguro, ele colocou a minha mãe como a contratante e eu como beneficiário do seguro de vida dela. Ele inverte. E eu que fiz o seguro e coloquei em benefício da minha mãe. Eu contratei assim. Na hora de fazer a apólice, o banco inverteu. Ele colocou minha mãe como contratante e eu como beneficiário. Aqui ele só errou a indicação de quem é quem no contrato. Nesse caso, eu posso falar para o banco assim depois, banco, anula esse contrato, minha mãe não celebrou isso, então não tem validade, anula tudo para eu me beneficiar, parar de pagar, receber os valores que eu paguei? Não, tá? Não pode ser feito isso. Porque o que vai acontecer? Se eu falar, a pessoa está errada aqui, ele vai só corrigir, é verdade, desculpa, você que contratou e a sua mãe, que era para ser beneficiária do seu seguro de vida, por exemplo. Tudo bem? Então, se eu indiquei a pessoa errada, eu só vou lá arrumar para a pessoa certa, se isso for possível. Tá bom? Conseguiram entender isso, pessoal? Se não entenderam, pode mandar um salve aqui no chat. Então, para finalizar, isso é considerado um erro acidental, né? Erro essencial é erro quanto às características do objeto e sem as quais eu não celebraria o negócio. Então, é uma característica importante para a celebração. Sem essa característica, eu não celebraria. Esse é o erro essencial, né? Ele é necessário para celebrar o negócio jurídico. O acidental são outras características do objeto ou da pessoa, mas que eu posso corrigir porque não era tão importante assim. Tá bom? Uma informação interessante quanto à vontade, tá bom? A vontade, professor, ela anula o negócio jurídico? A vontade, ela pode anular o negócio jurídico? Pessoal, como regra, não, tá bom? Como regra, a vontade, ela não anulará o negócio jurídico. Por que a vontade, como regra, não anula? Porque a vontade, pessoal, ela está na cabeça da pessoa. Não tem como eu saber qual era a vontade da Maria Eduarda quando celebrou um negócio jurídico. Não tem como eu saber o que a Rebeca queria quando comprou o carro dela. Não tem como eu saber o que o Juan queria quando comprou a casa, para que ele usar essa casa. E não me interessa saber, tá bom? Então, a vontade, ou seja, o motivo que me levou a celebrar aquele negócio jurídico, como regra, não interessa ao contrato e, por não interessar ao contrato, ele não vai anular também, tá bom? Ele não será causa de anulação. Então, o motivo que eu tive para celebrar o contrato, como regra, não o anulará, tá bom? Então, como regra, o motivo não anula o negócio jurídico. Tá bom? Como regra, o motivo não anula o negócio jurídico. Professor, mas você disse que é como regra. Quer dizer que tem exceção? Tem exceção. E
qual que é a exceção, pessoal? Eu disse para vocês que o motivo, a vontade, ela não anula, porque não tem como eu saber a vontade de cada um quando celebrou o negócio jurídico, o motivo pelo qual cada um celebrou esse negócio. Entretanto, vamos imaginar que eu vou celebrar um negócio jurídico com a Beatriz, e a Beatriz fala, olha, Matheus, eu celebrarei esse negócio jurídico com você porque você declarou isso, isso e isso. Tá bom? Aqui a vontade, ela tem que, essa vontade, esse motivo tem que estar integrando o ato. Eu vou dizer o porquê eu quero o negócio jurídico, tá bom? Eu vou dizer porque eu quero. Ó, eu vi o faturamento e eu quero porque eu quero esse faturamento. Tá bom? Então aqui eu declaro o meu motivo e digo, eu só celebro esse negócio jurídico em razão desse motivo. A minha vontade de celebrar está vinculada a isso. Isso precisa constar no ato, tá bom? A minha vontade, ela precisa sair da minha cabeça e ir para o negócio jurídico. Tudo bem? Tá bom? Se for verbalmente, eu preciso de testemunha. O ideal é que esteja por escrito, tá bom? O ideal é que se faça por escrito. Se fazer só para a pessoa, depois você não consegue provar. Então, o ideal é que se faça escrito. Tem que fazer constar do negócio jurídico. Ou então que você faça na presença de alguém, né? Alguém para provar depois. Porque se você não fizer, por mais que possa ser possível, é difícil de você provar que isso aconteceu. Tá bom? Ah, professor, mas vamos imaginar a seguinte situação. Ele não faz o negócio jurídico, ou o negócio jurídico não é conforme a minha vontade, não é do jeito que eu queria. Eu declarei que eu não queria daquele jeito. Mas vamos imaginar que eu falo assim, ó, Maria, eu falei que eu queria um negócio jurídico dessa forma, e você não fez dessa forma. Está previsto no ato do negócio jurídico, está previsto no contrato, está previsto na escritura pública, que seria, e eu celebrei em razão desse motivo. Pessoal, olha o que fala o artigo 144, ele traz uma previsão interessante. Deixa eu passar aqui para vocês. O erro não prejudica a validade do negócio jurídico quando a pessoa a quem a manifestação de vontade se dirige se oferecer para executá-la na conformidade com a vontade real do manifestante. Então é assim, ó, eu digo como eu queria que aquilo fosse feito, eu mostro que tem essa divergência de vontade, só que a Maria fala assim, ah, Matheus, você queria dessa forma? Eu posso fazer dessa forma para você. Não foi do jeito que você queria, mas eu posso deixar do jeito que você quer. Se puder consertar, conserta, tá bom? Se puder consertar, conserta. Se puder adequar à vontade da parte, será adequado. A adequação será feita. Tudo bem? Tranquilo? Vou liberar o microfone de vocês. Não vou deixar o senhor sozinho aqui na chamada. Pessoal, ó, com isso eu encerrei erro. Alguém tem alguma dúvida sobre erro? Não? Posso passar para o Dolo, então? Aí, agora sim tá aparecendo o senhor. Posso passar para o Dolo ou alguém vai fazer alguma pergunta sobre erro?
Se não entender alguma Ô, coisa... o senhor pode repetir o erro essencial? Que eu tinha caído aqui na internet e não conseguia anotar o que é o erro essencial. Erro essencial é aquele que diz respeito a uma característica... Oi, repete de novo que cortou. Diz respeito a uma característica da pessoa ou do objeto sem a qual eu não celebraria o negócio jurídico. Sem a qual eu não celebraria o negócio jurídico? É uma característica importante que, se não tivesse, eu não teria comprado a coisa, por exemplo. Beleza. Beleza? Beleza. Obrigado, senhor. De nada. Pessoal, mais alguma questão, mais algum ponto para voltar para explicar de novo? Sou feio, tio. Se foder, velho. Não? Então a gente vai passar agora para o dolo, tá bom? Eu vou deixar vocês silenciados, daí eu vou para o dolo. Vamos lá. Dolo. O que é dolo no negócio jurídico? Dolo como defeito, não é o dolo do direito penal, tá, pessoal? É diferente. Dolo aqui no direito civil, enquanto um defeito do negócio jurídico, ele é um artifício ardiloso, tá? Podem anotar isso. Artifício ardiloso para enganar alguém em benefício próprio, tá? Artifício ardiloso para enganar alguém em benefício próprio. Artifício ardiloso para enganar alguém em benefício próprio. Artifício ardiloso para enganar alguém em benefício próprio. Pessoal, então, ó, no dolo, eu também estou errando, eu também estou sendo enganado, eu também errei características do objeto ou da pessoa. Mas qual que é a diferença do erro e do dolo? No erro, eu erro sozinho, eu erro porque eu não perguntei, eu erro porque eu não fui diligente. No dolo, eu erro porque um terceiro, eu erro porque alguém me induziu a erro, alguém me enganou, alguém mentiu para mim, tá bom? Então, a grande diferença de erro e dolo, no erro, eu erro sozinho. No dolo, eu erro porque alguém me enganou, alguém mentiu para mim. Então, aqui no dolo, é necessário que ou a outra parte do negócio jurídico ou um terceiro mintam para mim, me enganem. Tá bom? Porque se eu errar sozinho, é erro, não é dolo. Então, não se esqueça, é uma diferença muito sutil entre os dois. Eu erro sozinho. Eu, Matheus, pensei uma coisa e aconteceu outra. No dolo, a pessoa diz que vai ser como eu quero, mas não é. Ele me engana. Tá bom? Então, lembra que eu falei assim, ó, exemplo de erro. Eu chego na loja, vejo um relógio, acho que aquele relógio é de ouro e compro pensando que é de ouro. No caso esse é no caso do erro. E no caso do dolo? No caso do dolo, eu falo assim, nossa, que relógio bonito. Aí eu pergunto, é de ouro? E o cara fala assim, é de ouro esse relógio. Eu falo, nossa, então eu vou comprar, porque eu quero um relógio de ouro. Eu desejo um relógio de ouro. O relógio tem que ser de ouro, tá bom? Vou imaginar então, usando aí o Adelino de exemplo. Diferença de erro e dolo. O Adelino, ele vai numa loja, vê um óculos, está lá escrito Oakley. Ele pensa, esse óculos é original, vai e compra. Se ele pensa que é original, erro. Se ele vira e fala assim para o vendedor, viu, esse óculos é original da Oakley? E o vendedor fala, sim, é original, é da Oakley, é original.
Ele fala assim, então já que é original, eu só compro original, eu quero esse óculos. Tudo bem? Então perceba a diferença. Na primeira ele acha que é, não pergunta, não quer nem saber. Ele se equivoca. Na segunda, a pessoa diz para ele que tem uma característica que ele precisa, que ele deseja, mas não tem. Tá bom? Essa é a diferença. Então tomem cuidado, que um eu erro sozinho, que é o erro, no outro a pessoa me induz a erro. Se ela me induz, ela está fazendo isso com dolo, com intenção de me prejudicar. A doutrina, pessoal, ela faz uma diferença entre dois tipos de dolo. Vou abrir aqui para vocês de novo. Deixa eu apagar um. A gente tem o dolus bonus e o dolus malus. Tá? Dolus bonus e o dolus malus. O que é o dolus bonus? Pessoal, o dolus bonus, ele seria, né, pela tradução literal, o dolo bom. O que é, então, o dolo bom? No dolus bonus, eu exagero nas características, né, de um determinado objeto, eu exagero nas características de um determinado objeto, né, com a intenção de persuadir você a adquirir. Tá? De persuadir você a adquirir. Mas aqui, o produto tem aquela característica, mas eu vou exagerar. Isso, pessoal, é usado muito em propaganda. Por exemplo, você vai ver propaganda de shampoo, condicionador, vem aquela mulher, daquela chacoalhada no cabelo, aquele cabelo bonito, brilhoso, né? Você fala, nossa, quero esse cabelo. O shampoo de fato vai deixar o seu cabelo bonito, limpo e tudo mais. Mas não necessariamente igual daquela mulher. Lá eles exageraram para ficar mais bonito ainda. Ou então, pessoal, no caso do McDonald's, você vai ver o lanche do McDonald's na propaganda, você vê, né, aquele lanchão grandão, perfeitamente você vê um tomate grande, você vê todos os elementos, um hambúrguer grande e tal, quando você compra aquele negocinho minúsculo. Nesse caso, é um dolus bonus, né? Ele tenta parecer um pouquinho melhor do que é para te convencer a comprar. Esse tipo de dolus bônus, o dolo bom, né, a lábia do vendedor em te convencer a comprar um negócio, ele não enseja a anulação do ato, tá bom? Não enseja a anulação do ato. Esse dolus bônus, ele é aceitável na prática comercial, tá bom? Ele é aceitável. Ele é aceitável dentro da prática comercial. Então, o dolus bonus é aquele para te convencer, aquela lábia que ele traz, ou então o exagero. A gente tem que tomar cuidado, pessoal. E isso é um tema muito interessante para quem quiser desenvolver artigo na área. O puffing. O puffing, pessoal, é um exagero publicitário, mas ele é tão exagerado que ele chega a atribuir características que aquele produto não tem, tá? Então, eu posso me exagerar um pouquinho nas características? Posso, mas tem um limite. Tá? Se eu passo desse limite, pode caracterizar o puffing, e o puffing ele pode ensejar, sim, a anulação do ato, tá? Então, quem quiser pesquisar sobre puffing, fazer um artigo, um resumo científico, esse é um tema muito interessante, tá bom? Outro tema interessante, pessoal, são as mensagens subliminares. As mensagens subliminares que podem parecer, né, incutidas dentro de um anúncio, elas no Código Civil não têm
previsão legal. Então, dentro de uma relação entre particulares, a gente não sabe muito bem o que fazer, porque não tem previsão legal. Então, é um outro tema interessante para quem tem vontade de desenvolver artigo na área, pesquisa na área do direito civil. O puffing e as mensagens subliminares são elementos que falta disposição legal, né? E a gente precisa pesquisar mais nesse sentido, até porque o Código Civil, ele, como eu disse para vocês, ele não previu muita coisa da modernidade. E a mensagem subliminar é uma delas. A gente precisa saber se adaptar. E essa adaptação é necessária a uma regulamentação legal. Então, como a gente vai regulamentar? A gente precisa pesquisar para saber como isso vai ser feito. Então, é interessante que desenvolva-se pesquisa a respeito disso. Por isso, eu dou a dica para vocês. Eu gosto de direito civil, quero pesquisar. Pesquisa sobre a interferência, a influência das mensagens subliminares, ou até quando esse dolus bonus ele é aceitável no Código Civil, até quando ele caracteriza puffing, por exemplo, que é o exagero exorbitante. Tá bom? E o dolus, com isso a gente encerra o dolus bonus. E o dolus malus? O dolus malus, pessoal, ele é aquele dolo com a clara intenção de prejudicar a outra parte. Tá? O dolus malus é o dolo que seja anulação do negócio jurídico. A intenção de prejudicar. A intenção de prejudicar a outra parte. Aqui eu estou enganando a outra parte, eu quero ter um proveito disso, tá bom? Não estou só querendo vender meu produto, eu quero induzi-la a erro. O dolus malus não é aceitável, né? Dolo mal, que é o que significa, ele não é aceitável. Ele enseja a anulação do ato. Tudo bem? Quais são as características? De novo, pessoal, esse dolo, ele tem que ser um dolo que a gente chama de dolo acidental ou principal. O que é dolo acidental ou dolo principal? É aquele que faz com que o negócio jurídico seja realizado em razão dele. Ou seja, o negócio jurídico somente se realizou em razão do dolo. Ou seja, em razão da conduta ardilosa, mentirosa do beneficiado. Tá? Da parte que mentiu. Então, o dolo é aquele que só da conduta ardilosa. É aquele que acontece somente em razão de uma conduta ardilosa, seja do beneficiado, como eu tinha colocado, ou em razão de um terceiro que interferiu nessa relação. Então, o dolo... Opa, desculpa, nossa, coloquei acidental, desculpa, pessoal, é essencial. Dolo essencial. Desculpe, equivoquei aqui. Dolo essencial. Dolo essencial. Dolo essencial ou principal, mesma coisa. Dolo essencial ou principal é aquele que o negócio jurídico só aconteceu porque você enganou outra parte. Sem esse engano, sem esse ardil, sem essa mentira, o negócio jurídico não teria acontecido, tá? Então, negócio jurídico essencial, dolo essencial ou dolo principal, é a mesma coisa, tá bom? É aquele sem o qual o negócio não aconteceria.
O dolo essencial, então, ele enseja a anulação do negócio jurídico, tá? O dolo, ele enseja a anulação do negócio jurídico. Ao lado desse dolo essencial, ou dolo principal, pessoal, a gente tem o quê? A gente tem o dolo, aí sim, acidental. E o que é o dolo acidental? O dolo acidental, há também o ardil, há a mentira. Mas o negócio jurídico, o negócio jurídico aconteceria de qualquer forma. Ou seja, eu celebraria o negócio jurídico com a pessoa mentindo ou não, tá? O negócio jurídico ele iria acontecer com a pessoa mentindo ou não. Só que o que acontece? Às vezes aqui, vou imaginar, eu queria comprar uma casa. Só que a pessoa, ela traz mim. E eu queria muito que fosse aquela casa. Eu queria que fosse aquela casa, naquele bairro, porque aquele bairro é bom, é tranquilo e tudo mais. Só que a pessoa, ela me diz que a casa ela foi feita com determinadas características, determinados elementos que não existem, que são falsos. Ela me enganou nas características daquela casa. Eu ia comprar aquela casa de um jeito ou de outro? Ia. Mas, nesse caso, por exemplo, eu pagaria menos. Então, vamos imaginar, a casa eu paguei R$ 1 milhão, mas ela valeria 700 mil, sem aquelas características que ele me disse que tinha. Tá bom? Sem aquelas características que ele me disse que tinha. O que vai acontecer nesses casos? O negócio jurídico ele vai ser anulado? Pessoal, nesses casos, o negócio jurídico ele não será anulado, tá bom? Ele não será anulado. Ele só vai ensejar indenização, tá? Olha aqui, ó. Olha o que fala o artigo 146. Sobre dolo acidental. O dolo acidental só obriga a satisfação de perdas e danos, ou seja, o dolo acidental ele só enseja, ele só dá o direito de perdas e danos, tá? Então, eu paguei R$ 1 milhão numa casa, mas ela valia 700 mil, o que eu vou pedir? Eu vou pedir para anular o ato? Não, eu vou pedir o que eu perdi, R$ 300 mil, tá bom? Esses 300 que eu paguei a mais, que eu paguei achando que tinha uma característica que não tem, eu peço indenização, tá bom? Então, o essencial anula o ato, o essencial anula o ato, e o acidental dá ensejo a perdas e danos. Olha aqui, ó. Artigo 145. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo quando este for sua causa. Então, quando for dolo essencial ou principal, anula o negócio jurídico. Tá? Anula o negócio jurídico. Se esse dolo for acidental, vai ensejar somente perdas e danos. Tá bom? Então, o que eu perdi, o que eu paguei a mais, por exemplo, eu vou ser ressarcido dessa diferença apenas. Nesse exemplo que eu dei para vocês. Tudo bem?
Há um outro tipo. Aí depois, pessoal, esse tipo de dolo que eu estou falando é o que a gente chama de dolo que uma pessoa está mentindo para outra. Mas, professor, e se, por exemplo, eu estou mentindo para outra parte e a outra parte está mentindo para mim? Há o dolo que a gente chama de dolo bilateral. Então, dolo bilateral. Ambas as partes agem com dolo uma com a outra. Então, aqui os dois são mentirosos, os dois estão enganando um no outro. Em caso de dolo bilateral, o que vai acontecer? Pessoal, vocês têm que lembrar que ninguém pode se beneficiar da sua própria torpeza, ninguém pode se beneficiar da sua própria malícia. O direito ele não tolera isso, você se beneficiar de um ato errado que você fez. Então, se eu estava errado, se eu enganei a outra parte, eu posso falar assim, olha, eu te enganei, mas você me enganou, e por você ter me enganado, eu quero anular isso aqui? Não, eu não posso me beneficiar se eu também menti, se eu também enganei, tá? Então, se eu menti, se eu também enganei, eu não poderei me beneficiar. Quer ver, ó? Olha o que fala o artigo 150. Se ambas as partes procederam com dolo, nenhuma poderá alegá-lo para anular o negócio jurídico ou pedir indenização. Então, se os dois mentiram, se os dois enganaram um outro, eu engano o João e o João me engana, eu engano a Flávia e a Flávia me engana, eu não posso pedir indenização, a Flávia não pode pedir indenização. Eu não posso anular o negócio, ela não pode anular. Tá bom? Se um mentiu para o outro, a gente vai ter que lidar com as consequências dessa mentira agora. Tudo bem? Pessoal, alguém tem alguma dúvida até então? Se tiver, manda um salve aí no chat. Beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, fala aí no chat. Além do dolo bilateral, pessoal, a gente tem outros tipos de dolo. Vou apagar aqui a lousa, tá? A gente tem outros tipos de dolo. A gente tem o que a gente chama de, vou anotar aqui para vocês, dolo positivo e dolo negativo. O que é o dolo positivo? O dolo positivo, pessoal, ele consiste numa ação. Como assim numa ação? Eu faço algo para enganar a pessoa. Eu falo que ela tem que aquele objeto tem uma característica que ele não tem, tá bom? Eu falo que ele tem uma característica que ele não tem. Nesse caso, se eu mentir as características do objeto, eu agi, né? Foi uma conduta ativa, foi uma conduta, né, positiva. Eu fiz algo para te enganar, eu disse algo para te enganar. Isso é o dolo positivo, tá bom? No dolo positivo, eu ajo, eu faço. E o dolo negativo? No dolo negativo, pessoal, por sua vez, no dolo negativo há uma omissão. Ou seja, eu deixo de falar uma característica que é importante para você, tá bom? Eu deixo de informar uma característica que eu sei que é importante para você. Então, vamos imaginar duas situações. Você chega na loja, o Adelino chega na loja e fala assim, olha, eu quero comprar um óculos da Oakley.
O vendedor, ele fala assim, esse óculos é da Oakley. O Adelino veste, gosta, compra. Foi um dolo positivo. O vendedor disse que aquele óculos era da Oakley. Ele agiu, né, entregou um óculos, conduta ativa, informando, dizendo que aquele óculos era da Oakley, para enganar o Adelino. Tá bom? E no dolo negativo? O Adelino chega na loja, né, querendo comprar um óculos e vai ver, aponta e fala, ó, eu quero aquele óculos ali para ver. O vendedor traz o óculos, ele experimenta o óculos, e ele fala assim, nossa, esse óculos é da Oakley, né, que legal, mas o óculos não é da Oakley. Ele não percebeu. O vendedor pensa assim, nossa, ele só vai comprar, viu o Adelino com camiseta da Oakley, chaveiro da Oakley, tudo da Oakley, né? Fala assim, nossa, esse cara só vai comprar se for da Oakley. Então o que o vendedor faz? Ele fica quieto, não comenta nada, não desmente, não fala que não é. Ele fala, deixa esse cara se enganar sozinho. O Adelino está dizendo, nossa, queria muito um óculos da Oakley, que legal que esse óculos é da Oakley. Ele está dizendo que queria. Tá? E o vendedor fica quieto, o vendedor não desmente. Nesse caso, ele está sendo omisso, ele não está informando a característica que a pessoa queria. Ele não está dizendo se tem ou se não tem, mas está deixando ele se enganar. Como ele não parou, como ele não bloqueou essa característica, mesmo sabendo dela, ele age com dolo negativo. Tá bom? Aí vocês podem perguntar, professor, qual que é a diferença, então, de dolo negativo? Sabe mais que o vendedor da Oakley. Com certeza, mas vou me imaginar aqui só a título de exemplo, né? Mas, professor, qual que é a diferença, então, de erro e dolo negativo? No erro, eu não falei que eu queria aquela qualidade. Eu apenas pensei que tivesse. Tá? Eu apenas pensei que tivesse aquela característica. No dolo negativo, a pessoa sabe que eu desejo aquela característica, mas mesmo assim não desmente para mim. Tá bom? Mesmo assim, não desmente. É um silêncio intencional, ela fica quieta de propósito. E por isso, isso é importante que vocês anotem, ó, o que ela viola? Ela viola dever de informação. Ela viola um dever de informação. Se ela viola dever de informação, ela age de má fé. Tá bom? Ela age de má fé. Tá bom? Ela age de má fé. Olha o que fala o artigo 147, pessoal. Nos negócios jurídicos bilaterais, tá? Bilateral, então um contrato de compra e venda, como foi o que a Adelino ia fazer com o óculos da Oakley, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte age ignorado, então o Adelino não sabia que não era da Oakley, constitui omissão dolosa, provando que sem ela não teria celebrado o negócio jurídico. Então, se o vendedor tivesse falado, não é da Oakley, ele não teria comprado. Nesse caso, é um dolo negativo, tá? Uma omissão dolosa. Tudo bem? Pessoal, até aqui alguma dúvida? Então, tá bom. Vou apagar aqui agora, tá? Professor, o que acontece se não fui eu quem
cometeu o erro, foi um terceiro que enganou, cometeu o dolo, foi um terceiro que mentiu. Então, por exemplo, eu celebrei um negócio jurídico com a Flávia, falei que ia vender para ela minha casa, só que a Maria Eduarda, ela vai e mente, fala assim, nossa, é que você não foi ver a casa do Matheus, porque a casa do Matheus tem piscina, tem não sei o quê. Aí a Flávia falou assim, ah, mas eu queria que a casa tivesse vista para o mar. Não, a casa dele tem vista para o mar. Ela, sem ver, né, cai no que a Maria Eduarda, sem ver a casa, cai no engano que um terceiro faz, tá? Então aqui eu celebro um negócio jurídico, vamos voltar, com a Flávia. Eu e a Flávia, a gente celebra um negócio jurídico. Mas a Flávia, ela só celebrou porque ela estava sendo enganada, mas não por mim, pela Maria Eduarda. Foi a Maria que foi mentir para a Flávia. A Maria que disse que o objeto tinha características que ele, na verdade, não tinha. Tá bom? O que vai acontecer nesses casos? Nesses casos, pessoal, acontece o que a gente chama de dolo de terceiro. Então, terceiro interfere no negócio jurídico, prejudicando uma das partes. O que vai acontecer nesses casos? São duas as possíveis consequências, tá, pessoal? Primeira consequência. A Flávia, aliás, eu, que me beneficiei com esse negócio jurídico, porque a Flávia foi enganada. Eu sabia que a Maria estava mentindo ou tinha como saber? Se eu sabia que a Maria estava mentindo para a Flávia, ou eu tinha como saber que a Maria estava mentindo para a Flávia, então eu e a Maria Eduarda, a gente estava em conluio. Eu falei, Maria, ó, eu quero vender aquela casa que, nossa, não quero mais ficar com ela, tá uma merda aquela casa. Preciso de dinheiro. Vai lá e mente para Maria Eduarda, fala que a casa tem qualidade que não tem. Aliás, fala para Flávia que a casa tem qualidade que não tem, e vê o que ela está procurando numa casa e diz que a minha tem para ela, para que ela possa comprar. A gente está em conluio para enganar a Flávia. A gente está agindo junto para enganar a Flávia. Nesse caso, se eu sei que a Maria está enganando, ou tinha como saber, o negócio jurídico será anulado. Então, anulo o negócio jurídico, anulado o negócio jurídico. E, além de anular o negócio jurídico, a gente tem que pagar a indenização para o prejudicado. Tá bom? Então, anula o negócio jurídico e paga a indenização. Nós dois pagamos indenização para o prejudicado. Eu e a Maria vamos indenizar a Flávia. Tá bom? Vamos ver qual foi o prejuízo da Flávia e indenizar ela. Mas e se eu não sabia? E se não sabia ou não tinha como saber? E se a Maria faz isso sem meu consentimento, sem me falar que vai fazer, eu nem fazia ideia que ela ia mentir para outra pessoa? A gente não estava agindo em conjunto. A Maria foi mentir porque quis. Ou porque ela queria prejudicar a Flávia. Ela nem sabia quem eu era, nem conhecia a minha casa, mas estava com raiva da Flávia e foi enganar a Flávia. Foi mentir para a Flávia para ela se prejudicar. Nesse caso, pessoal, como regra, não anula o negócio jurídico. Por quê? Porque eu nem estava sabendo disso. Não é culpa minha, eu não estava informado de nada, eu não tinha como saber nada disso. Então, não anula o negócio jurídico. Nossa, professor, mas e a Flávia? Entretanto,
o prejudicado pode pedir indenização ao terceiro ardiloso. Entretanto, então, o negócio jurídico vai se manter. Então, a casa vai ficar com a Flávia porque não tem nada a ver com isso. Mas a Flávia vai virar para Maria Eduarda e falar assim, olha, Maria Eduarda, eu comprei aquela casa por culpa sua, né? Quero ser indenizada e você vai ter que me indenizar por ter mentido. Tá bom? E a Maria vai indenizar a Flávia. A Maria vai indenizar a Flávia. Olha o que fala o artigo 148. Pode ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro se a parte a quem aproveite tivesse ou devesse ter conhecimento. Então, anula se tinha conhecimento. Em caso contrário, ou seja, se eu não tinha conhecimento, ainda que subsista o negócio jurídico, ou seja, o negócio jurídico vai valer, ele não vai anular, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou. Ou seja, a Maria vai pagar todo o prejuízo que a Flávia teve. Tá bom? A Maria vai pagar todo o prejuízo que a Flávia teve. Artigo 148. Artigo 148. Tudo bem? Vou apagar aqui e ir para a última parte de dolo agora. Agora, pessoal, a gente vai entrar no caso em que acontece dolo do representante. Então, aqui, não fui eu que agi com dolo, mas, por exemplo, o meu representante. Primeiro, a gente tem que pensar assim, ó. Quais os tipos de representante que a gente tem? Vamos lá. Então, a gente tem dois tipos de representante. O representante legal. Quem é o representante legal? Esse representante, vocês viram com a professora Angélica. Por exemplo, a pessoa que é menor de 16 anos, né, absolutamente incapaz, ela não pode praticar os atos por si só. Os atos que ela praticar na vida civil, eles são atos que serão realizados por intermédio do seu representante. Por exemplo, o seu pai, a sua mãe, o seu responsável, tá bom? Então, nesse caso, no caso do representante legal, então, vamos imaginar que eu tenho 13 anos, meu pai faz um negócio jurídico me representando. Eu, Matheus, vou ter que pagar por esse dolo que foi realizado, tá? Então, vamos imaginar, meu pai faz um negócio jurídico e mente para a parte contrária. Então, ele induz a outra pessoa em dolo. Ele fala, olha, compra esse carro, que eu ganhei um carro, por exemplo, compra esse carro, que esse carro é bom, blá, 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 e começa a mentir de qualidade daquele carro que ele diz que tem, mas não tem. Tá bom? Então, meu representante mente para ganhar benefício com isso, para se beneficiar, ou para me beneficiar, né, de certa forma. Então, aqui a mentira é do meu pai, a mentira é da minha mãe, a mentira é do meu representante. Não sou eu que menti, não fui eu o mentiroso, tá bom? Nesse caso, em que não fui eu que menti, foi o meu representante legal, que a lei determinou que ele deveria me representar. O que é que vai acontecer? Ó, nesses casos, pessoal, o representado, no caso eu, só vou responder indenização, só vou pagar indenização até o valor que eu tiver de benefício. Tá bom? Então,
Aqui nesses casos, o representado, exemplo, menor absolutamente menor de 16, menor de 16 anos. O representado, menor de 16 anos, responderá pelos atos de seu responsável somente até o valor do benefício que obteve. Ou seja, quanto eu lucrei com essa mentira do meu pai? Se meu pai vendeu o carro e catou todo o dinheiro para ele, eu tive lucro? Não. Eu vou pagar alguma coisa? Não. Ah, meu pai mentiu e conseguiu vender o carro em vez de 10 mil que valia aquele carro velho por 15. E todo o dinheiro meu pai me deu. Eu ganhei 5 mil reais. Qual que foi meu benefício? 5 mil. Então, o que eu faço? Pago 5 mil para a parte contrária, tá bom? Então, aqui eu, representado, só respondo até o valor do benefício que eu tive. Tá? Só respondo até o valor do benefício que eu tive. Entretanto, pessoal, além do representante legal, também tem o que a gente chama de representante convencional. O que é o representante convencional? O representante convencional é aquele que eu dou o poder para a pessoa me representar. Por exemplo, eu dou um mandato para ele. Eu dou o poder para a pessoa me representar. Eu falo assim, ó, eu faço um mandato, falo assim, olha, vai lá me representar. Faça, celebre esse negócio jurídico no meu lugar, tá? Há um contrato dando poder para outra pessoa, por exemplo. Eu dou poder para o João me representar em um negócio jurídico, para o João assinar um contrato no meu lugar, por exemplo. Tá bom? Nesse caso, como eu escolhi o meu representante, nós dois, então ambos responderão por perdas e danos, tá? Ambos responderão por perdas e danos. Então, tanto eu, representado, quanto o representante. Representante e representado. Em favor do prejudicado. Então, ambos responderão por perdas e danos. Tanto o terceiro, que estava sendo representante, quanto eu, que fui representado. Eu e o meu representante pagaremos indenização para o prejudicado, tá bom? Ó, o que fala o artigo 149. O dolo do representante legal de uma das partes só obriga o representado a responder civilmente até a importância do proveito que teve, ou seja, até o quanto ele se beneficiou com isso. Porém, se o dolo for do representante convencional, ou seja, decorrente de um contrato, eu escolhi e eu decidi quem ia ser, não foi a lei, o representado responderá solidariamente com ele, o representante, pela indenização que vai ter que pagar. Com isso, pessoal, a gente encerra. Com isso, a gente encerra dolo. Alguém tem alguma dúvida em relação ao dolo?
Alguém tem alguma pergunta? O microfone está liberado, pessoal. Eu não entendi pelo dano no caso. Está muito baixo o microfone de quem falou. Eu não consegui entender. Ela tá falando com alguém da casa dela, senhor, porque... Não, é com você mesmo, tá ouvindo? Oi. Quem responde pelo dano no caso do representante convencional? Eu não entendi. No caso do representante convencional, então vamos imaginar. Foi a Isabela que perguntou, né? Foi. Então vamos imaginar, Isa, eu, né, dou poder para o Adelino e celebrar o contrato com você. Então o Adelino me representa. Eu escolhi o Adelino como meu representante. Tudo bem? O Adelino age com dolo e engana você para você celebrar o contrato. Tá bom? Nesse caso, quem vai responder? Nesse caso, eu e o Adelino responderemos. Eu e o Adelino vamos pagar junto a indenização para você. Tá bom? Então tá, obrigada. Deu para entender? Deu. Mesmo? Deu sim, aham. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Não, pode fazer. Se tiver com vergonha de falar, pode escrever, tá? Se tiver com dúvida, é só escrever aqui no chat. Camacho, Oi? quando você falou da propaganda, que às vezes eles exageram em características do produto, tipo, aqueles caras que não são formados em psicologias, mas prometem curar a depressão, melhorar a sua vida, oferecem um produto mentiroso, e aí no final não resolve nada. A pessoa pode processar eles depois, tipo coaching? É um caso bem interessante, porque se a pessoa ela tá mentindo, até porque normalmente o coach não tem formação psicológica nenhuma, né? E ele de fato te resolver, então ele pode estar mentindo. Se você provar que ele mentiu, que você gastou dinheiro com isso, que não resolveu, que você foi enganado porque não tinha capacidade para melhorar nada na sua vida, você pode pedir sim. Pô, coisa chata de provar isso, hein? Então esse é o problema, provar que ele te enganou. Qual que foi o engano que ele fez? Então eu falei assim, ele provou que ia melhorar a minha vida em um aspecto, mas não fez nada para isso. O grande problema é que a obrigação do coach é uma obrigação de meio. Ele vai tentar te ajudar. Então ele tem os mecanismos necessários para isso. Ele não vai necessariamente te ajudar. Tá bom? Não vai necessariamente te ajudar. Entendi. Não consiga. É uma obrigação de meio. Ele vai fazer tudo que for possível. Mas o problema é, às vezes, tipo, sei lá, caso de coach quântico. O cara não sabe nada de psicologia, nem de física quântica. Então, tipo, o que ele tá falando? Alguns é com a clara intenção mesmo de tirar vantagem de cima de alguém. Nesses casos, você pode falar, ele estava querendo me enganar, estava querendo passar uma noção de ajuda que ele não poderia me fornecer. Aí você pode pedir indenização, por exemplo, nesses casos. Ah, tá. Ok. Tá bom? Valeu. Mas em coação moral vai ter um exemplo bem interessante também, a respeito de coação moral, e tem a ver, pelo menos eu acho que você vai fazer a ligação aí com o coach depois também. Tá bom? Ok, valeu. Tem mais alguma questão ou não? Não? Larissa, Bianca, Beatriz, Cecília, nada? Pode perguntar, tá, pessoal? Fica de boa. Vai, eu vou contar até 5. Se ninguém se manifestar, eu vou pular para a coação, hein? 5, 4, 3, 2, 1. Acabou. Pessoal, vou deixar vocês no mudo agora e vou começar a coação moral, que é a parte final da aula. E é o que menos tem para falar. E daí a gente já encerra a aula, tá bom? Então vou deixar vocês no mudo agora. Pessoal, coação moral. O que é coação moral que vai ensejar a anulação do negócio jurídico? Coação moral, pessoal, anotem aí, vou até escrevendo com vocês para vocês conseguirem anotar. Coação moral é a
violência psicológica injusta e grave que conduz a vítima a realizar negócio jurídico em razão de ameaça de mal atual ou iminente contra si ou pessoa de sua família. Pessoal, então isso é coação moral. É você fazer pressão psicológica em alguém, sabe? Falar assim, oh, se você não fizer isso, eu vou matar sua mãe. Ou então, vende essa casa para mim, senão eu vou bater no seu pai, sabe? Vou te matar. Esse tipo de ameaça. Então, é você fazer uma violência psicológica em alguém injusta e grave, morte, vai tirar todo o patrimônio que ela tem, vai agredir, vai espancar, vai torturar alguém, que vai fazer com que a pessoa seja obrigada a realizar um negócio jurídico, tá bom? Ela vai ser obrigada a realizar um negócio jurídico. Tudo bem? Então, uma violência de caráter psicológico. Professor, mas por que é só a violência de caráter psicológico? Por que a coação física, ou seja, alguém me obrigar fisicamente, catar a minha mão e assinar um contrato, não é causa de anulação do negócio jurídico? Pessoal, pensem comigo, ó. Quando alguém pega a minha mão e assina um negócio jurídico, coação física, na coação física, eu manifestei vontade? Não. Se eu não manifesto vontade, vai ensejar, né, para alguns a inexistência, para outros a nulidade. O negócio será nulo. Então, a coação física não tem vontade. Se não tem vontade, na coação física, ou vai ser inexistente para uns, ou vai ser nulo para outros doutrinadores. Tá bom? O que a gente está estudando é a anulabilidade, a anulação do negócio jurídico. Para anulação, basta coação psicológica. Para anular, tem que ter coação psicológica, fazer pressão na pessoa, ameaçar ela de alguma coisa injusta. Tá bom? Primeiro, é importante que vocês se atentem a esses termos. Ó, eu disse para vocês, ameaça injusta. Tá? Injusta. Por que é injusta? O que eu quis dizer com violência psicológica, né? Fazer pressão psicológica, ameaça injusta. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Eu falar assim para você, ó, Maria, ou você paga a dívida até amanhã, ou eu vou protestar você, ou eu vou te processar. Processar alguém é injusto? Não, se a pessoa não pagou, é a forma que eu tenho para receber. Então, o exercício de um direito, falar assim, ó, se você não fizer, eu vou exercitar o meu direito, isso não é injusto. Então, ameaçar alguém de protestar, de processar, de colocar o nome no Serasa, isso tudo é manifestação de um direito. Se eu só estou manifestando um direito meu, não tem nada de ilegal. Se não tem nada de ilegal, pode ser feito. Tá bom? E se não tem nada de legal pode ser feito, não é injusto, é justo. A coação injusta, então, é algo que vai contra a lei, que vai contra os meus direitos. Então, eu não tenho direito de matar alguém, eu não tenho direito de torturar alguém. Então, o exercício regular de um direito
não configura coação física. Nem, aliás, não configura coação moral, né? Então fala assim, eu só paguei ele porque ele falou que ia me processar. Azar. Ele pode te processar, tá? Ele tem direito de processar. Então, aqui, atento, tem que ser injusto. Beleza? E outro, pessoal, aqui também tem que ser grave. Então, tem que ser uma violência psicológica grave. Eu tenho que, de fato, ficar com medo de algo que vai trazer um grande prejuízo. Então, ele está ameaçando a vida de alguém, está ameaçando agredir, a espancar alguém, torturar alguém, tá bom? Então, ele ameaçou que ia, sei lá, furar o pneu do meu carro. Não é grave isso. Não pode ensejar, tá bom? Dependendo da circunstância, não vai ensejar. Ele falou que ia, sei lá, falar mal de mim para fulano. Não é grave isso, normalmente, tá bom? Tem que ser um mal grave, algo que vai te causar um dano muito grande. Professor, mas para mim é grave, por exemplo, ter medo do meu pai, temor reverencial, tá? O temor reverencial, eu vou anotar aqui para vocês, temor reverencial, que é medo de autoridade, não configura coação, tá? Se não configura coação, não vai anular o negócio jurídico, tudo bem? Então, temor reverencial não configura coação, não anula negócio jurídico. Então, eu fiz isso porque eu fiquei com medo, né? Ele é meu pai, fiz isso porque eu fiquei com medo, ele é meu chefe, ele é meu professor. Temor reverencial não enseja coação, não anula o negócio. Tudo bem? Tem que ser um mal grave, um mal injusto. Tem que ser algo que vai de fato te dar medo. Só ter medo por ser uma autoridade, não. Só isso simplesmente não caracteriza coação. Tá bom? Então, além disso, conduz a vítima a realizar negócio jurídico em razão de ameaça atual ou iminente. Então, tem que ser algo que a pessoa ameaçou fazer agora, tá? Ela ameaçou fazer agora. O que eu quero dizer com isso? Um dano ou mal impossível, algo que eu nunca poderia fazer, tá? Vamos imaginar se eu falo assim, Adelino, ou você celebra esse negócio jurídico, ou eu vou demitir seu pai do Ministério Público. É impossível eu demitir o pai dele, porque o pai dele é funcionário público. Não tem como eu, Matheus, demitir. Aí o Adelino fala assim, eu celebrei um negócio jurídico porque ele ameaçou demitir meu pai. Tem como eu fazer isso? Não, eu não tenho poder para demitir o pai dele. Então esse é um dano, é um mal impossível. Se é um dano impossível, se é um mal impossível, não configura coação. Não configura coação. Então, não vai ensejar a anulação do ato. Tá bom? Além disso, isso, pessoal, é importante que vocês saibam, tá? Tem que ser um mal, uma ameaça atual, iminente, real. Não pode ser algo que nunca vai se concretizar. Beleza? E não pode também ser algo dirigido para o passado. Eu vou no passado, vou voltar no tempo e desfazer aquilo. Não, não pode. Já foi feito. Tá? Tem que ser algo atual, hoje, ou que você tá para fazer. Além disso, pessoal, tem que ser algo contra si, então contra o contratante ou pessoa de sua família, pessoa da sua convivência. Ou então, contra os bens dessas pessoas também. Pode ser contra si pessoalmente, contra a pessoa da minha família
mal à pessoa ou aos bens dessas pessoas. Tá? Professor, mas eles estão ameaçando o meu melhor amigo, e o meu melhor amigo ele é mais próximo de mim do que meu irmão. Então, para mim, é muito pior causar um dano para o meu melhor amigo do que para o meu irmão. Não vai poder configurar a coação, ele está ameaçando matar o meu melhor amigo. Pessoal, para configurar a coação para pessoas que não sejam familiares próximos, vai depender do juiz caso a caso, tá bom? Então, para configurar a coação para pessoas que não são familiares, eu vou depender de análise judicial de cada caso. Tá? Olha o que fala aqui o artigo 151, ó. A coação para viciar a declaração de vontade tem que ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável, grave, à sua pessoa, à sua família ou aos seus bens, tá bom? Então é tanto pessoalmente quanto para os meus bens. Vou furar o pneu do seu carro, como eu disse. Parágrafo único. Se disser respeito à pessoa não pertencente à família, o juiz, com base nas circunstâncias, decidirá se houve coação. Ou seja, o juiz vai analisar caso a caso. Ele vai ver o quão próximo você é dessa pessoa para você ter decidido celebrar esse negócio jurídico. Tá bom? Ele vai fazer uma análise casuística. Uma análise caso a caso. Tá bom? Nessa análise caso a caso, pessoal, o que o juiz vai analisar? Olha só o que fala o artigo 152. Deixa eu apagar aqui. Olha o que fala o artigo 152. No apreciar da coação, para ver quão ameaçada a pessoa se sentiu, o juiz tem que analisar o sexo, a idade, a condição da pessoa, né, financeira, a saúde e o temperamento do paciente e outras circunstâncias que possam influenciar. Então, se é uma pessoa que sente mais medo, se é uma pessoa idosa que se engana mais facilmente, ou uma criança, quanto essa pessoa tem de dinheiro, o quão saudável psicologicamente essa pessoa está, para poder ver, não, essa pessoa estava já com problemas mentais, problemas financeiros, e isso induziu ela a realizar esse negócio. Olha o caso interessante, pessoal, que a gente tem na jurisprudência. Uma mulher, ela tinha passado por um divórcio, a empresa dela faliu, ela perdeu um parente querido, então ela estava, isolada. Ela começou a frequentar a Igreja Universal. Na Igreja Universal, o pastor dizia assim, se você pagar o dízimo de tanto, a sua vida vai melhorar, mas se você não pagar, a sua vida vai piorar. Então, se já aconteceu isso agora, você imagina se você não ajudar, não contribuir com a vontade de Deus e tudo mais. E ela começou a pagar dízimo, pagar dízimo, pagar dízimo. Depois de um tempo, ela provou, olha, eu estava diagnosticado já com transtorno bipolar, então eu tinha problema mental, a minha condição financeira estava horrível, minha condição pessoal também, eu estava passando pela pior fase da minha vida, e ele dizia que se eu não pagasse o dízimo, ia piorar, e eu não queria que piorasse, eu queria parar essa desgraceira que a minha vida estava. Nesse caso, o que o juiz decretou? Ele decretou que houve coação por parte do pastor, e ela teve indenização de tudo que ela pagou. Tudo bem? Ela teve indenização, porque ele analisou a condição, a idade, o sexo, a história de vida dela, né, a saúde dela mental, que não era das boas. E tudo isso influenciou com que ela acreditasse naquela coisa que o pastor estava dizendo. É aqui que eu falei que tem um pouco a ver com a pergunta da Maria Eduarda. Que às vezes a pessoa está tão desesperada para melhorar a vida dela que ela contrata um coach. Só que o coach só está enganando. Aí, dependendo do caso, pode ou ser dolo, se ele estava mentindo, ou pode ser coação, se a pessoa estava com medo de piorar a situação dela, né?
Se o coach dizer, ó, se você não me contratar, você vai perder tudo. Ou você me contrata ou sua empresa vai à falência. Você vai falir, você vai falir. Se ela já está com problema mental, por exemplo, já está com a empresa em maus bocados, vai lá e contrata. Se você comprovar, né, a existência desses requisitos da coação, você pode pedir depois a anulação aqui também. Tá bom? Só para trazer para vocês verem, ó, o artigo 153. Eu tinha falado para vocês. Não se considera coação ameaça normal de um direito, processar, protestar alguém, nem o temor reverencial, nenhum medo da autoridade, né? Nenhum medo do pai, do professor, isso não é coação. Isso não enseja anular nenhum negócio jurídico. Tudo bem? Então, só para reforçar o que eu já tinha dito. Tudo bem, pessoal? Então, coação é a ameaça que alguém faz, ou vai trazer prejuízo material para os seus bens, ou vai trazer um prejuízo pessoal, morte, doença, tortura para alguém da sua família, por exemplo, ou para você. Tudo bem? Professor, mas e se a coação foi feita por terceiro? Vamos imaginar que a coação aqui, ela foi feita por alguém, não pela própria pessoa que foi beneficiada com isso. Então, eu quero celebrar um negócio jurídico com a Isa, e o Adelino vai lá e fala, Isabela, vai, celebra um negócio jurídico com o Matheus, senão eu vou te matar, senão eu vou te bater, tá? Senão eu vou matar sua mãe. Não fui eu quem ameaçou, quem praticou a violência psicológica, foi o Adelino, tá bom? Foi o Adelino. Nesse caso, se não fui eu quem praticou, foi um terceiro, quais são as consequências se foi um terceiro? Espera aí. Quais são as consequências se foi um terceiro? Vamos lá. Coação praticada por terceiro. Mais uma vez, pessoal, lembra do que a gente falou para o dolo? Tem aquela mesma diferença entre dolo e coação. No dolo, se a representante tinha conhecimento ou se não tinha conhecimento. Vamos lá. Um terceiro praticou. Eu sabia ou tinha como saber o que o Adelino fez? Então, sabia ou tinha como saber da coação? Se eu sabia e tinha como saber da coação, a gente vai anular o ato. Então, a anulação do ato. Então, o negócio jurídico vai ser anulável. Ele pode ser anulado, sim. E, nesse caso, ambos respondem por indenização. Então, o coator, que é o Adelino, que fez a ameaça, e o beneficiário, eu. Tanto o coator, que é quem fez a ameaça, que é o Adelino, quanto o beneficiário, que sou eu. Nós dois pagaremos indenização para a Isabela, porque ela foi prejudicada e eu sabia que ela estava sendo ameaçada. Tá bom? E por outro lado, se eu não sabia ou não tinha como saber, se eu não sabia ou não tinha como saber da coação, nesse caso, não anula um negócio jurídico. Mas o coator, então a pessoa que realizou a ameaça,
O coator, quem ameaçou, responderá por perdas e danos ao prejudicado. Então, no caso, se eu não sabia que o Adelino estava ameaçando a Isabela, o Adelino vai pagar indenização para a Isabela. Ele vai pagar, então, indenização, perdas e danos para quem foi prejudicado com isso, para quem entrou no negócio ameaçado. Tudo bem? Olha aqui, ó. Olha o que fala o artigo 155 e 154. Ó. Vicia um negócio jurídico com ação exercida por terceiro, se dela tivesse ou devesse ter conhecimento a parte que aproveite. Ou seja, se eu tinha conhecimento, ou se eu devesse ter conhecimento do que o Adelino fez. Né? E eu responderei junto com o Adelino, e esta parte, quem tinha conhecimento, responderá juntamente com aquele, com quem fez a ameaça, por perdas e danos. Então, eu e Adelino pagaremos perdas e danos para a Isabela. Artigo 155. Subsistirá o negócio jurídico. Então, não anulará o negócio jurídico se a coação decorrer de terceiro. Então, mantém o negócio, se foi terceiro que fez, sem que a parte que aproveite tivesse ou devesse ter conhecimento. Ou seja, mantém o negócio jurídico se eu não sabia dele, dessa coação. Mas o autor da coação, o Adelino, responderá por todas as perdas e danos que tiver causado ao coacto, ao ameaçado, ao prejudicado. Ou seja, o Adelino vai pagar por tudo. Tá bom?